Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, meus queridos e minhas queridas, professor Rafael Garoli, professor de português, redação, literatura, seja lá o que for na área da linguagens, beleza? Antes da gente falar sobre as funções sintáticas do pronome relativo, faz favor, assina o canal, ativa a notificação, compartilha com toda a juventude que te cerca, beleza? Vamos levar esse projeto para frente. O que a gente vai ver hoje, então? Pronome relativo, as funções sintáticas do pronome relativo. Por que isso, gente? O que a gente viu nas últimas aulas? Que o pronome relativo é uma palavra que reproduz numa oração o sentido de um termo pertencente à oração anterior, certo? Aqui, ó, joga na tela para essa gurizada quais são os pronomes relativos, os variáveis e os invariáveis, quem é que pode fazer esse papel que a gente vai exemplificar aqui com alguns períodos compostos, tá? Volta para mim aqui, vamos ver como é que isso funciona. Eu vou usar o pronome que como exemplo, mas tu pode fazer essa sacada para todos aqueles que a gente já viu nas 3 aulas anteriores a respeito de pronome relativo, tá? Vamos pegar esse período aqui, ó. Ninguém conhece o atleta que entrou no jogo. Ninguém conhece o atleta, uma oração em torno do verbo conhecer, entrou no jogo, uma oração em torno do verbo entrar, certo? O que a gente faz para ver se esse cara é pronome relativo? Primeira coisa, troca por o qual, lembra? Se der certo, ninguém conhece o atleta, o qual entrou no jogo. Se deu certo, é pronome relativo. Qual é o próximo passo? Separamos as duas orações. E aí o que vai aparecer? A primeira oração, a que antecede ao que, vai aparecer completa. Porque ela vai ter o termo antecedente, né? Ninguém conhece o atleta. A segunda vai se modificar, o atleta que entrou no jogo. Para separar isso aqui, eu não vou ter que repetir a palavra atleta? Vou, porque o que acontece? Esse que está se referindo à palavra atleta, que é o seu antecedente, e está fazendo o papel que a palavra atleta faria na oração posterior. Então, por isso que eu tenho ninguém conhece atleta, o atleta entrou no jogo. Aí quando eu tenho, ó, tá pratinho vermelho aí, porque hoje eu acordei didático, tá? Tá pratinho vermelho, a palavra atleta, que é a palavra que se repete. E aí eu tenho a seguinte pergunta, quando eu olho para essa segunda oração, que seria a oração do que modificada por essa repetição da palavra. O atleta faz função de quê? Olha a oração ali embaixo, quem entrou no jogo? O atleta não é a palavra com quem o verbo concorda? Se o atleta, nesse desmembramento, faz função de sujeito, o que aqui é o sujeito do verbo entrar, como é a palavra atleta quando a gente separou as duas orações, certo? Por isso essa flechinha aqui ligando o atleta ao que, porque o que está substituindo a palavra atleta dentro daquela oração, certo? Então, função de sujeito. Acompanha as flechinhas aí no gráfico porque esse é o caminho. Segunda, função de objeto direto. A gente vai ver a função do objeto direto e eu vou levar esse conhecimento de objeto para o indireto também, certo? Então, trouxe a apostila que usaremos. Trouxe a apostila a qual usaremos. Deu certo? Pronome relativo. Desmembremos as duas orações do período. Primeira, trouxe a apostila. Está aqui a palavra apostila em vermelho. Segundo, nós, deixei marcado para ti, só para a gente saber quem é o sujeito, para o cara não confundir, né? Nós usaremos a apostila. O que a palavra apostila está fazendo nessa segunda oração? Está fazendo a função de objeto do verbo usar. Olha a pergunta que eu te faço aqui para saber isso, ó. Nós usaremos o quê? Quem usa, usa algo. O que nós usaremos? A apostila. Nessa segunda oração, a apostila não é objeto do verbo usar, e no lugar da palavra apostila da segunda oração, não está esse pronome relativo que tu substituiu por o qual, ou a qual aqui para fazer a concordância, então objeto direto. No caso do objeto indireto vai ser a mesma coisa, tu vai fazer a mesma pergunta para o verbo, certo? Qual é a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto? O objeto indireto, ele tem o intermédio de uma preposição, porque o verbo assim exige. Assim como na anterior, eu te perguntei, quem usa, usa algo? Nessa frase aqui, trouxe a apostila de que precisamos. Olha o desmembramento da frase, eu tenho o quê? Quem precisa, precisa de algo. Olha a frase 2. Precisamos da apostila. A expressão apostila está sendo substituída pelo quê? Como eu tenho uma preposição na frase desmembrada, olha ali, ó. Precisamos da apostila. Trouxe a apostila de que precisamos. Olha essa barbada aqui, vou te dar as costas, mas não é por falta de educação minha, não. Trouxe a apostila de que precisamos. Quem precisa, gente, precisa de
alguma coisa. Olha se precisar, trazendo a preposição de para o período e atirando ela para antes do pronome relativo. Asterisco aí no teu caderno, no teu material de anotação. Isso é questão de prova, tá? Essa preposição que, num primeiro momento, parece que brota para ti na frente de um pronome relativo, nada mais é do que uma exigência do termo que vem depois. Nesse caso, de um verbo transitivo indireto que a gente tem aqui. Certo? Como complemento nominal, o pronome relativo pode fazer função de complemento nominal? Pode. Aproxima-se o evento de que temos medo. Olha aqui, de novo, se eu estou falando em complemento nominal, preposição na frente do pronome relativo, porque o complemento nominal é marcado também pelo intermédio de uma preposição entre o nome e o seu complemento. Aproxima-se o evento de que temos medo. Pum! Primeira oração, aproxima-se o evento. Segunda, nós, entre parênteses, só para tu identificar quem é o sujeito, nós temos medo do evento. O que é esse do evento aqui, gente? É um termo preposicionado completando o sentido de um nome. Nesse caso, de um substantivo abstrato, poderia ser um adjetivo, poderia ser um advérbio, tá? Mas aqui nós temos o quê? Um substantivo abstrato e evento aqui, gente, é o alvo desse sentimento, sim ou não? Medo do evento. Eu tenho medo do evento. O evento é o alvo desse meu sentimento. Então, esse do evento aqui, sendo substituído pelo pronome que, aparece a preposição na frente. Aproxima-se o evento do qual temos medo, porque nós temos medo. Olha aqui, esse cara também joga a preposição para cá. Medo do, que no lugar de evento, medo do evento. Certo? Quinta, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, como tu pode conferir nas nossas aulas anteriores, é uma explicação ou caracterização que se dá por meio de um verbo de ligação, né? Principalmente o verbo ser. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O aula de é a plataforma que muitos querem ser. Puxa a primeira oração. O aula de é a plataforma. Segunda, muitos querem ser, olha o verbo de ligação aqui, ó, querem ser a plataforma. Essa ocorrência de a plataforma aqui, gente, não é uma caracterização ou explicação a respeito da palavra muitos, dada por esse verbo de ligação aqui. Acompanha nas aulas lá sobre o predicativo do sujeito e do objeto, mas o que é ser predicativo e o que é um verbo de ligação. Como a plataforma está sendo a palavra que se repete, nessa segunda ocorrência ela vai ser substituída pelo quê? Sim ou não? E ó, aqui ela faz função de ser o predicativo do sujeito relacionado àquele verbo ser. Certo? Poderia ser qualquer outro verbo de ligação, daqueles que a gente conhece como verbos de ligação. E a última, o agente da passiva. Presta atenção, aqui a gente está falando em outra voz, né? Outra voz verbal. A voz passiva, aquela em que o sujeito, o verbo concorda com o sujeito que sofre a ação. Então, olha aqui, relativos entre aspas, é um conteúdo porque sou massacrado. Presta atenção nesse porquê sou massacrado. Por que tem essa preposição por? Vamos dividir as duas orações. Primeira, relativos é um conteúdo. É a oração do verbo ser, tá? Segunda, eu sou massacrado pelo conteúdo. Olha essa voz verbal aí, essa voz passiva. Eu sou massacrado pelo conteúdo. Eu tenho um sujeito, sujeito eu, o verbo ser, um particípio, eu sou massacrado, e o pelo conteúdo. Conteúdo, na verdade, gente, não é o agente dessa voz, o agente da passiva. Eu sou massacrado pelo conteúdo. Se eu fizer o X aquele da voz, das vozes verbais, eu não vou dizer que o conteúdo me massacra e ele é o sujeito. O agente da passiva, gente, sempre será introduzido pela preposição por. Sou massacrado pelo conteúdo. Como o que aqui está substituindo a palavra conteúdo, na frente dele vai ter essa preposição por, certo? Porque, ou na troca do pronome relativo para eu testar, ver se é ele mesmo, pelo qual, certo? Então esse é o agente da passiva. Essa foi a nossa aula sobre as funções sintáticas do pronome relativo. Professor Rafael Garoli, segue ali, me acha, me manda um e-mail, um cartão postal, alguma coisa, certo? Te recomendo que dê uma olhadinha nas aulas de funções sintáticas para entender um pouco melhor isso aqui, fazer 2 revisões e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Tá bom, gurizada? Então, um abraço e a gente se vê na próxima.